E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 6.13 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. Então, nesse exercício, ele começa assim, ó, com esse enunciado. A companhia Solemar apresenta o saldo das seguintes contas. Então, ele vai dar aqui ó, o saldo de algumas contas, saldos devedores e saldos credores. Aqui é um balancete de verificação e você sabe que ao final o balancete ele tem que bater, certo? Os débitos têm que bater com os créditos. E você já sabe que você vai ter que pegar todas essas contas e lançar no nosso Razonate, classificando o que for ativo, o que for passivo e o que for conta de resultado, tá bom? Já já a gente vai dar uma olhada em como que fica essa classificação. E ele continua aqui, ó, ele coloca assim, ó, PETS. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que a despesa com imposto de renda e contribuição social. Então, falou sobre despesa de imposto de renda e contribuição social, você já sabe que você vai ter que fazer a apuração do resultado do exercício. E depois ele vai falar aqui, ó, sobre o resultado para você fazer algumas distribuições aqui, ó, reserva legal, né? Vai falar aqui, ó, sobre olha, ele está falando que 5% do lucro líquido será para a reserva legal. 25% por lucro líquido, né, serão os dividendos mínimos obrigatórios. Daí assim ele vai falando cada uma da distribuição que você vai ter que fazer. E ele pede para você elaborar aqui, ó, uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né, e o balanço patrimonial. E aqui, é claro, tem a resposta. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai pegar todas essas contas aqui e vamos classificá-las em ativo, passivo e contas de resultado. Então, eu peguei aqui, ó, coloquei todas as contas aqui no Excel, né, fazer o nosso balancete de verificação e realmente está batendo. Então aqui a gente vai para os nossos razonetes, né? Vamos ver como ficou a classificação aqui, ó, em ativo, passivo e resultado. Então no ativo eu fiquei com as seguintes contas, olha, mercadorias, clientes, imóveis, equipamentos, terrenos não destinados ao uso, depreciação acumulada de imóveis, perceba que é uma conta redutora do ativo, por isso vai estar crédito, gastos com desenvolvimento, depreciação acumulada de equipamentos, olha lá, outra conta redutora do ativo, tá? Vai estar crédito, aplicações financeiras, seguros antecipados, caixa, depósito e depósito bancário. Então essas vão ser as minhas contas do ativo. No passivo eu vou ter quais contas? Fornecedores, impostos a pagar, adiantamento de clientes, empréstimos obtidos, contribuições a recolher, contas a pagar, duplicatas a pagar e reserva legal e títulos a pagar 480 dias, capital, reserva estatutária, lucros acumulados e também iremos criar a conta de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, dividendos a pagar e dividendos adicionais propostos. Nós vamos utilizar essas contas como quando fizermos a distribuição do resultado, tá bom? E as contas de resultado serão quais? Despesas financeiras, receitas de vendas, custo das mercadorias vendidas, depreciação com comissões, despesas com comissões, desculpe, despesas de depreciação de imóveis, despesas de depreciação de equipamentos, despesas de salários, devolução de vendas, frete sobre vendas, abatimento sobre vendas, despesas com propaganda, despesas diversas e, claro, a nossa apuração do resultado do exercício. Tá certo? Então, já falamos qual é a classificação de cada uma das contas. Então, vamos dar seguimento à resolução do exercício. Então, ele coloca assim, ó, PETS, sabendo que a despesa com imposto de renda. Então, está falando sobre imposto de renda. Imposto de renda a gente sabe que vai calcular só após a apuração do resultado do exercício. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular, a ideia é calcular a apuração do resultado do exercício. Para isso eu vou o quê? Finalizar as minhas contas de despesa e de receita. Então, vamos lá, vamos zerar as contas transferindo o saldo, né? Aqui, ó, 10 mil de receitas financeiras, receita de vendas 200 mil, custo das mercadorias vendidas 100 mil, despesas com comissões 5 mil, despesa com depreciação de imóveis 5 mil,
Despesa com depreciação de equipamentos, 7.000. Despesa de salários, 13.000. Devoluções de vendas, 4.000. Frete sobre vendas, 2.000. Abatimento sobre vendas, 1.000. Despesa com propaganda, 10.000. E despesas diversas, 2.000. Perceba que conforme eu ia encerrando as contas, o saldo já vinha automaticamente. Se aqui se eu coloquei um crédito, ele já vinha como um débito na apuração do resultado do exercício, certo? Ó, vamos apagar aqui, ó, que ficou com a fórmula. Ó lá. Então aqui, ó, na nossa apuração do resultado do exercício, à esquerda nós vamos ter todas as nossas despesas e à direita as nossas receitas. Então, eu tive aqui, ó, 210.000 de receita e 157.000 de despesa. Então, receitas menos despesa evidenciou que eu tenho um lucro bruto de 53.000. Porém, no meu exercício, olha só o que ele fala, ó. Sabendo-se que a despesa de imposto de renda e contribuição social corresponde a 30% do resultado do período. Então, 30% do meu resultado é imposto de renda e contribuição social. Então, seria o quê? 53.000 vezes 30%. Então, 15.900 é a minha aqui, ó, meu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se eu debitei aqui, ó, 15.900, eu preciso aqui, ó, creditar 15.900, que vai estar no passivo, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, tá certo? Me sobrou quanto aqui, ó, de lucro líquido? 37.900. Agora, o que eu vou fazer com esses 37.900? Eu vou debitar aqui, ó, debitei na apuração do resultado do exercício e vou transferir para onde? Aqui, ó, para a conta de lucros acumulados, ó. Vou transferir 37.100 para lucros acumulados, tá certo? E vou dar continuidade aqui, ó, no meu exercício. Ele fala assim, ó, o resultado do período será distribuído da seguinte forma: 5% do lucro líquido serão transferidos para a reserva legal. Então tá aqui, ó, vamos transferir 5% de 37.100, que foi o meu lucro do período, ó lá. Ele fala assim, ó, o resultado do período, certo? Então, 37.100 vezes 5% deu 1.855, que eu vou transferir para a minha reserva legal. Cadê aqui, ó, minha reserva legal? Vamos ver onde que tá. Aqui, ó, reserva legal, ó. Até eu esqueci de apagar, ó, 1.855. Então, debitei 1.855 e estou creditando 1.855 na reserva legal. E ele continua o exercício, olha, 25% do lucro líquido após a transferência para a reserva legal, ó lá, preste atenção, após a transferência para a reserva legal, serão distribuídos como dividendos mínimos obrigatórios. Então, olha, meu lucro líquido é quanto? Foi quanto? 37.100. Após a minha reserva legal, então tenho que subtrair a minha reserva legal. Disso daqui eu vou fazer 25% disso daqui, ó. Vai dar 8.811. Eu vou transferir para onde? Para os meus dividendos mínimos obrigatórios, certo? Então aqui, ó, dividendos a pagar, olha. Debitei, vou creditar aqui, ó, 8.811, ó, dividendos a pagar. Próxima distribuição que ele fala, olha, 10% do lucro líquido remanescente, olha lá, 10% do lucro líquido remanescente após a transferência para reservas e dividendos, ou seja, meu lucro líquido menos a reserva legal, menos os dividendos obrigatórios. Sobre o que sobrar, eu vou pegar 10% e vou transferir para a reserva estatutária, certo? Então, olha só. Vou pegar o meu lucro líquido, 37.100, vou tirar aqui, ó, minha reserva legal, vou tirar os meus dividendos, sobre o que sobrar, aí, vai sobrar, né? Sobrou quanto, ó? 26.434. Vou aplicar 10%.
E vou transferir para onde? Olha, 10% do lucro líquido eu vou transferir para a reserva estatutária. Então aqui, ó, debitei 2.643 e vou creditar 2.643 na reserva estatutária. E depois ele fala, ó, o saldo remanescente será proposto para os acionistas. Então é só uma transferência do quê? De saldo, né? Então quanto que me sobrou? Ó? Você vai transferir os 73.790? Não, né? Você vai transferir quanto, olha? Vamos ver como que ele colocou no exercício, ó. O saldo remanescente, né? Então, o saldo remanescente vai ser quanto? Olha, 37.100 menos 1.855 menos 8.811 menos 2.643. Quanto que sobrou? 23.790. Isso daqui eu vou transferir para onde? Aqui, ó, para os dividendos adicionais propostos. 23.790. Olha só, pessoal, vamos fazer aqui uma correção, olha. Aqui, ó, ele está falando sobre, ó, o saldo, certo? Aqui era sobre o resultado do período. Aqui ele está falando sobre saldo. Então, a gente vai transferir, ó, nos lucros acumulados. Vamos refazer aqui esse lançamento 19. Nós vamos fazer sobre o saldo, olha. Qual que foi o saldo? 73.790. Então, lucros acumulados vai ficar zerado. E dividendos adicionais propostos vai ser o quê? Aqui, ó, vai ser 73.790, tá certo? Então ele fala aqui, ó, para você fazer uma demonstração, né, dos lucros e prejuízos e um balanço patrimonial. Então aqui, ó, eu fiz uma pequena DRE, né, para demonstrar aqui, ó, que a gente vai estar demonstrando aqui ó, o resultado do exercício, 37.100, certo? Tá aqui, ó, o lucro líquido do exercício, 37.100. Uma demonstração de lucros ou prejuízos, né? Aqui, ó. Então, a gente tinha o saldo inicial de 50 mil. O lucro do exercício foi 37.100, me deixou com um total de 87.100. Só que eu distribuí, ó, 1.855 foi para a reserva legal, 8.811 foi para dividendos a pagar, reserva estatutária 2.643 e dividendos adicionais propostos 73.790. No saldo final aqui está dando como 1, porque olha só, eu deixei aqui uma observação, ó. Por questão de arredondamento está dando 1, mas se utilizar os centavos vai dar 0, tá bom? Então como eu estou aqui no Excel, está dando por questão de arredondamento, está dando 1, mas o saldo final é 0, tá bom? Aqui ó, tem que dar 0, tá certo? E no nosso balanço aqui ó, como é que ele ficou? Ó? É claro que não vai bater, né, por questão de arredondamento, que é aquele 1 lá que eu falei aqui, ó. Tá bom? Mas aqui, ó, no ativo circulante, nós ficamos com a conta caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras, clientes, mercadorias e seguros antecipados. Já no ativo não circulante, ele vai se subdividir em investimentos, imobilizado e intangível. Investimentos eu fiquei com terrenos não destinados a uso. No imobilizado eu tive imóveis, depreciação acumulada de imóveis, olha lá, uma conta redutora, por isso negativo. Equipamentos, depreciação acumulada de equipamentos, que também é uma conta redutora, por isso negativo. E no intangível, gastos com desenvolvimento. Se eu somar ativo circulante com ativo não circulante, tem que me dar o total de 860 mil. Já no meu passivo, eu tive aqui ó, no passivo circulante, fornecedores, empréstimos obtidos, duplicatas a pagar, impostos a pagar, imposto de renda e contribuição social a pagar, contribuições a recolher, adiantamento de clientes, dividendos a pagar e contas a pagar. E já no passivo não circulante, fiquei com títulos a pagar de 480 dias. Já no patrimônio líquido, eu fiquei com o quê? Com capital, reserva legal, reserva estatutária e dividendos adicionais propostos. Se eu somar passivo circulante com o passivo não circulante, mais o PL, tem que dar no total aqui ó, os 860 mil. Lembrando que não está batendo por questão de arredondamento. Mas se você usar os centavos certinho,
vai bater, tá certo? Então, esse daí foi o exercício 6.13. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício. Fui!